Olá, minhas caríssimas e meus caros internautas, está no ar mais um Leia a Lei TV, o primeiro talk show jurídico do país. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Camila Aniceto, membro da Comissão de Direito de Família da OAB-DF. Muito bem-vinda, doutora Camila. Prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, doutor Marco. Estou muito feliz por estar aqui, até porque é a minha maior área de atuação e é uma pergunta que eu recebo no dia a dia sobre a famosa pensão alimentícia. Como estávamos conversando anteriormente à gravação, é um tema muito importante, então hoje eu vou tentar esclarecer as dúvidas mais comuns do direito de família. Então, doutora, para começar, eu gostaria de esclarecer que no Código Civil abrangem várias pessoas que teriam direito, que possivelmente poderiam receber a pensão alimentícia. Mas nós vamos focar principalmente na questão dos filhos, né? Porque, como os colegas da área sabem, os pais podem receber, os irmãos, enfim, vários graus de parentesco ou até não. O Código Civil determina essas pessoas que têm o direito de receber, mas hoje nós vamos tratar apenas dos filhos como os detentores desse direito de pensão alimentícia mesmo. Acho que a dúvida mais comum quando se fala em quem tem direito é a respeito da idade. O filho menor, ele recebe pensão e quando maior, ele tem direito de continuar recebendo a pensão alimentícia? Ele não tem direito, ele perde? Como que funciona essa questão do filho maior? Então, o filho, na verdade, era para se encerrar a pensão alimentícia aos 18 anos de idade. Só que o entendimento também é até terminar a faculdade ou algum curso técnico, ou seja, completou a maioridade, você tem que provar que está estudando. Por quê? Porque depois dos estudos que a pessoa consegue realmente conseguir um trabalho, né? Se inserir no mercado de trabalho. Bom, interessante esse apontamento da doutora, que o tribunal, eu acredito que ele tem entendido exatamente dessa forma. Ele espera o filho ter a condição de se manter, não é isso, doutora? De manter o próprio sustento, de manter seu subsídio, para então poder efetivamente exonerar essa pensão. Bom, uma questão também muito interessante, que muitas pessoas perguntam, acredito eu, é a respeito dos valores de pensão. Existe algum parâmetro, algum valor específico, né? Muito se fala sobre o binômio necessidade, possibilidade, a necessidade que o filho tem de receber e a possibilidade que o pai tem de pagar a pensão, mas o judiciário ele vem entendendo de alguma forma específica a respeito de valores, de quantidade, de quanto que o pai ganha em relação a uma específica porcentagem. Eu não sei como funciona, eu gostaria que pudéssemos esclarecer melhor para o público em geral. Isso mesmo, a lei de alimentos ela não fixa valores ou porcentagens. Na verdade, quem determina isso é a jurisprudência. E a jurisprudência normalmente tem de valor de 33%, que seria 1/3 da remuneração líquida do pai. Por quê? Porque o pai também tem que ter a sua subsistência. Não dá para ele usar uma porcentagem alta do valor da remuneração dele por causa do filho ou filhos, né? Se for mais de um. Então, o entendimento é esse 33%. Só que depende de cada caso. Então, se o pai tiver um padrão de vida alto, inclusive nos casos que houve a separação, que o filho já tinha um padrão alto de vida com o pai, depois foi morar com a mãe, e aí às vezes ele faz natação, inglês, estuda em um colégio que é caro, então normalmente o juiz determina que a criança continue com esse padrão de vida. Então, na verdade, não existe fixado e regulamentado um valor. A lei não fala em um valor ou uma quantia específica, né? Exatamente. Ela apenas vem sendo tendenciosa a julgar no valor de 33%, seria mais ou menos isso, caso o pai não tenha condição de pagar mais, para não abaixar o padrão de vida da criança. Não é isso? Isso vai variar também porque tem pai que não tem muita condição, às vezes é autônomo, então pode ser que fixe também em relação ao salário mínimo ou um valor que o pai consiga. Um exemplo, ele ganha R$1.000 e aí vai pagar R$300 ou R$200, conforme também a possibilidade do pai, né? Enfim, é isso. A pensão alimentícia ela é julgada com base na necessidade que o filho tem de receber e a possibilidade que o pai tem de pagar. Bom, a senhora destacou um ponto importante. Muitas pessoas também questionam quanto a isso. O pai recebe salário mínimo, vai ser fixado em cima do salário mínimo, vai ser fixado em cima dos rendimentos brutos. Como funciona essa questão de fixação dos alimentos? Bom, como eu te falei, depende de cada caso. Na verdade, o que vai decidir é a prova acostada aos autos, né? O que a mãe colocar como prova nos autos. Porque se ele for um servidor público ou trabalhar numa empresa e realmente, porque a empresa tem que fornecer esses dados para a justiça, enfim, vai ser folha de pagamento, então é muito mais fácil, né? O juiz vai estabelecer. Agora, se ele for autônomo, a mãe tem que mostrar, tem que tentar achar alguma prova para o juiz saber, né? Qual o valor que ele vai fixar. Então, assim, não tem como a gente saber se é sobre o salário mínimo ou se é sobre a folha de pagamento. Vai depender do trabalho do pai e do que a mãe conseguir provar nos autos, né? Da possibilidade do pai realmente.
Entendi. Então, acaba jogando a batata quente, de certa forma, para a mãe, né? Sim. A mãe, além de ser mãe, ela tem que ser um pouco de advogado, um pouco de investigadora, porque quem vai ter que levar essa prova, sendo defensoria pública ou sendo um advogado particular, de toda forma, é a mãe que tem que conseguir efetivamente comprovar como o pai recebe, ou então quanto que ele recebe. Bom, um assunto também é muito comum e muito questionado é a respeito da mãe, que se separou do pai, do genitor, da determinada criança, e ela passa a morar com um novo companheiro, ela passa a residir com um novo companheiro. Esse pai, ele tem direito a uma revisão por si só pelo simples fato da mãe ter se juntado com uma nova pessoa? Isso garante o direito, né, do pai revisionar a pensão do filho? Não. Absolutamente não. Eu até costumo brincar com os clientes que me procuram que quem colocou no mundo foi o pai lá junto com a mãe e o padrasto não estava lá, né? Uhum. Enfim, então o pai, ele tem que continuar pagando essa pensão porque uma coisa não interfere na outra. Porque os pais juntos, no caso o pai e a mãe da criança, tem que conjuntamente garantir a subsistência da criança, o lazer, enfim, uma vida digna para a criança. Entendi. Né? É muito interessante essa questão porque quando eu atuava na Defensoria Pública, era muito comum o pai pedir revisão de pensão alimentícia porque a mãe estava com um novo companheiro. Uhum. Veja, esse valor de pensão alimentícia não é para a mãe. Muitos pais pensam que o valor fixado é para a mãe, mas não é. Na verdade, o valor que você está depositando apenas na conta da mãe. Você está dando o dinheiro para a mãe administrar. Mas esse valor você paga para o seu filho. Então, independe dela estar com um novo companheiro, isso tinha muito em atitude picuinha mesmo, né? O pai ia lá e via que a mãe estava com um novo companheiro e, como picuinha, ia pedir a revisão de pensão. Isso, como a doutora bem destacou, não é cabível, não é fundamento para você pedir uma revisão de pensão alimentícia, né, doutora? Exatamente. Bom, em relação a esse mesmo assunto, né, de forma panorâmica, em relações extraconjugais ou fora dessa situação de pai, mãe e filho que moram juntos, né, quando existe a situação da pensão alimentícia, gostaria de saber também da doutora o que tem decidido o judiciário, qual é o entendimento a respeito dos pais que têm mais de um filho, né? Que tem aquele filho que ele paga a pensão alimentícia e, além disso, tem outro filho. Como que é fixado o valor? Isso é levado em consideração? Como funciona? Se pode distinguir valores de um filho para o outro? Eu gostaria de saber e também de esclarecer, né, para a sociedade o que o judiciário tem entendido a respeito disso. Então, essa é uma pergunta muito interessante, realmente, recebo ela muito lá no escritório. E, assim, apesar dos filhos terem direitos iguais, né, eles têm necessidades diferentes. Então, por exemplo, você não pode comparar uma criança, às vezes recém-nascida, enfim, que tem uma certa idade, já com um rapaz ou uma moça que faz uma faculdade, que tem muitos gastos, com livro, enfim, com transporte. Então, assim, nesse caso, mesmo tendo direitos iguais, a porcentagem pode ser diferente da remuneração do pai, porque é a necessidade da pessoa em si, que é diferente de um filho para outro, com a possibilidade do pai de pagar para eles. Como a gente estava falando também, por exemplo, esses 33% da remuneração do pai, ou enfim, qualquer valor que seja, tem que ser dividido entre os filhos também para não prejudicá-lo. Você regulamentar valores, você regulamentar a pensão alimentícia, pecúnia, é um pouco mais fácil. Agora, regulamentar sentimento não tem como, né? Infelizmente, existem muitos pais que têm preferências por alguns filhos ou filhas e por outros nem tanto, né? De repente, aquilo ali pode afetar o seu filho e, infelizmente, o judiciário não tem como socorrer essa situação, não tem como assegurar e tutelar essa situação, né, doutor? Sim, é algo que eu fico extremamente triste, não só como advogada, mas principalmente como ser humano, porque tem a questão do abandono afetivo. Ou seja, que a pessoa pode pedir danos morais no judiciário pelo abandono afetivo ou do pai ou da mãe, enfim. Só que mesmo assim, normalmente a pessoa não vai ser muito bem resolvida, né, pro resto da sua vida, porque não teve aquele carinho, aquela presença, né? Isso é muito triste. É verdade. Esse seria um assunto que poderíamos tratar futuramente, é um assunto muito interessante, muito polêmico, até mesmo porque a questão da indenização seria moral, né? Não tem como você reparar um dano moral, tem apenas como você compensar um eventual dano moral, né? Mas isso a gente deixa para outro tema. É um tema bem complexo, pensão alimentícia, a gente vai tentar abordar aqui as principais dúvidas, os principais questionamentos a respeito desse tema. Bom, doutor, antes de entrarmos no tema mais polêmico e mais, acredito eu, mais questionado, que é a questão de execução, de pensão sob pena de prisão, eu gostaria de abrir também um parênteses e para saber a respeito, nos casos, quais são os casos que as mães também são obrigadas a pagar a pensão alimentícia. Porque a lei não faz distinção de gêneros, né? Entre homens, mulheres, os pais têm que
ajudar os seus filhos em comum acordo. Então, eu gostaria de saber em quais situações as mães podem ser obrigadas a pagar a pensão alimentícia aos filhos. Em regra, a criança mora com a mãe, né? Só que tem casos, por incrível que pareça, inclusive eu conheço pessoas próximas a mim que moram com o pai. Nesse caso, como o doutor mesmo disse, a lei não faz distinção. Então, a mãe tem que pagar a pensão alimentícia. Porque é um absurdo. A criança mora com o pai e o pai pagar para a mãe, como a gente disse, a pensão não é para a mãe, é para a criança. Então, nesses casos, a mãe paga sim a pensão alimentícia para a criança, né, que está com o pai. Nós não vamos entrar muito em questões de leis, os números das leis, para não ficar chato, para não ficar moroso. Depois, na descrição do vídeo, a gente pode colocar aí as legislações, os dispositivos cabíveis, mas nós vamos tratar apenas do assunto, para ficar um assunto interessante e para a sociedade toda poder acompanhar e entender o que está acontecendo. Doutor, então, resumindo, quais são os casos que o devedor de pensão, o pai ou a mãe, mais especificamente os pais, podem ser presos por não pagá-la? Bom, aqui no Brasil, a única exceção de prisão por dívida, né, é em relação realmente ao pai ou à mãe que não paga os alimentos. Qual que é o momento que ocorre a prisão civil? Normalmente já foi estipulado no judiciário o valor que o pai ou a mãe, né, no caso. A gente fala pai porque é o mais comum, né? Ele tem que pagar um valor e aí ele começa a atrasar as prestações e não pagar. E aí a mãe vai executar os alimentos. Quando a mãe executa, se ele não tiver pago as 3 últimas prestações, ou se não pagar 3 prestações no decorrer do processo, aí ele pode ser preso. Só que como que acontece isso? Na realidade, o juiz intima com prazo de 3 dias. Ou ele prova que pagou, ou ele paga, no caso, né? Ou ele prova que realmente não tem condições de pagar. Ou porque perdeu o emprego, ou porque aconteceu algo. Mas se ele não fizer esses 3 requisitos, não se justificar, aí tem essa prisão civil dele. Entrando nesse mérito da prisão civil, o que acontece? Ele pode ficar preso de 1 a 3 meses. Né? Só que isso não exonera ele a pagar os alimentos devidos, né? Não é porque ele foi preso que ele não vai pagar, não. Ele continua devendo aquela dívida, mais os que vão se vencendo, né? Eu acho muito importante, inclusive, destacar essa questão de que para que haja a prisão civil, tem que haver antes uma sentença determinando um valor específico que a pensão deve ser paga, né? Não é pura e simplesmente a mãe chegar de um dia para o outro no fórum, no tribunal, no advogado, na defensoria pública e querer executar o pai, 3 dias depois ele vai ser preso. Não é bem assim. Tem que haver uma sentença, anteriormente você vai entrar primeiro com a ação de alimentos e depois, caso o pai ou a mãe não pague, e aí sim você pode executar. Mas tem que previamente ter essa sentença fixando um valor, não é isso, doutora? Exatamente isso. Bom, dentro desse assunto de execução, né, ou seja, havendo uma sentença, um valor líquido e certo, um valor específico para o pai pagar, existe o caso da prisão civil, né, que é o mais discutido, mas também existe a questão da penhora, né? Após o 3º mês devido, a partir do 4º mês, a execução será sob pena de penhora. É um tema um pouco mais específico, teria que aprofundar mais o tema, então nós vamos deixar de forma bem clara, mas bem sucinta, né, doutora? A senhora poderia especificar como seria esse procedimento? Isso, então, como o pai atrasou, né, essas pensões e, enfim, normalmente não paga espontaneamente ou porque não tem dinheiro, enfim. Há essa penhora que normalmente é pelas contas bancárias dele, né? Então, às vezes, se o judiciário achar, né, algum valor na conta, então bloqueia para ir, né, para a criança, ou apreensão de bens, acontece até caso do oficial de justiça ir na casa do pai para ver se tem imóveis, né, enfim, para salvaguardar o direito da criança. Perfeito. Bom, essa foi a nossa entrevista, um pouco mais sucinta, um pouco mais objetiva. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, é só você seguir nossos canais, nos acompanhar no @LeiaLeiTV. Em qualquer uma rede social que você entrar, você vai nos encontrar. Tem no Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Snapchat, temos o Periscope. Então, assim, é bem amplo. É só você entrar, procurar, curtir, comentar e compartilhar. Mas acompanhe, não deixe de acompanhar. A gente tenta, né, doutora, trazer um pouco de lucidez e esclarecimento para a sociedade. Esperamos que tenhamos atingido todo o público e sanado as principais dúvidas sobre pensão alimentícia. Mais uma vez eu agradeço ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco, especificando para a sociedade sobre esse tema tão importante.